Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Aqueles que perseverarem até o fim, herdarão a vida eterna, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual Ele nos falou hoje na primeira mensagem, quando a paz, quando há sobre a Jerusalém jubilosa, quando o povo se arrepende de seus maus caminhos, há paz. Mas quando se rebelam contra o Filho do Deus Altíssimo, não há paz, há a ira do Cordeiro. Porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação que aceita a revelação do Deus Altíssimo, aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, o Israel, o príncipe de Deus que no monte de Sião foi coroado como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias e nos apresentamos com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. Somos templo, morada do seu Espírito. Como Ele disse, desde que tirei o povo do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o seu Espírito opera em nós, segundo a sua força e o seu poder, porque Ele nos concede espírito de ousadia e não de covardia. Como Ele nos ensina, não temeis a homens, não temeis aqueles que têm poder somente para destruir o corpo. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temeis aquele que depois de tirar o seu espírito, do qual ninguém é possível de o retê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo e a alma onde o fogo não se apaga. A este temeis, aquele que tem a chave da morte e do inferno. O temor de Deus a Cristo é o princípio da sabedoria, e muitos estão destituídos da sua sabedoria, porque perderam o temor. Tem entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, porque ninguém se desvia do mal por si mesmo. É somente através daquele que persevera como ouvinte e praticante do Evangelho. Porque aquele que é somente ouvinte ilude-se a si mesmo. Aquele que ouve o que o Espírito diz às igrejas e obedece, as acata, ele segue na advertência e segue advertindo o povo, porque ele permanece no caminho e não à beira do caminho. Porque todo aquele que perseverar até o fim, ele dirá, dar-te-ei a coroa da vida, da qual ele disse, vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo e não move um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria. Não herdam o reino dos céus, porque tem que se entrar pela porta, e ele é a porta. E ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. E grande é a queda, a ruína, porque ele se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Ele é aquele que muda os tempos e as estações, ele é aquele que a um promove e o outro rebaixa. E assim nós perseveramos dia após dia segundo a sua justiça, segundo a equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito e jamais esquecendo do grande mandamento, porque assim como Jesus disse, só há um bom, os mandamentos, todo aquele que o guardar no seu coração guarda o tesouro, todo aquele que se cumpre através da graça, através da fé, sois cumpridores, tudo é possível ao que crê, é como uma rocha inabalável, é como um homem prudente,
que cavou sobre a areia até encontrar a rocha e construiu a sua casa. Pode vir a tempestade, que ele prevalece sobre a rocha, ele é inabalável. Já o insensato é aquele que constrói sobre a areia, e quando vem a tempestade, grande é a queda e a ruína. Nós devemos perseverar segundo o Espírito. Segundo o Espírito é a verdade. Os verdadeiros adoradores a quem o Pai procura. Geração eleita, sacerdócio real e santo, segundo a ordem de Melquisedeque, rei de justiça, rei de luz e justiça. Aquele que juramento eterno por si mesmo, porque não achou outro maior que não se arrependeria. O maior abençoou da promessa a semente de Abraão, do qual nós perseveramos. O Emanuel, o Pai de multidões, de várias nações, povos e línguas. Ele disse: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde até a mim aqueles que têm sede de justiça, porque serão fartos. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, será uma fonte a jorrar. E assim, perseverai-vos dia após dia segundo a sua justiça, segundo a equidade, segundo a imparcialidade, exercendo o direito, amando o próximo como a ti mesmo, amando somente o Senhor teu Deus, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Porque todo aquele que perseverar assim, todo aquele que o confessa como único e suficiente Salvador e crê de coração, com todo o entendimento do alto, buscai a sabedoria do alto, que é pura, sem hipocrisia, né? Que é refinada como o ouro e a prata refinada 7 vezes, mas assim como o crisol é para o ouro e para a prata, ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele é aquele que a Bíblia diz que tudo que for dito nas trevas será revelado na luz. Nada passa desapercebido diante dele. Tudo ele revela, tudo aquilo que está oculto diante dos homens, ele é aquele que revela. Tudo que foi dito nas recâmaras, entre os quartos, será revelado no alto dos telhados. Lembrai-vos de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus todos os dias, exceto o caso de Urias, e também quando fez aquele censo. A Bíblia diz que tudo que ele fez em oculto, Deus fez com que Israel viesse a saber, né? E ele foi grandemente envergonhado, né? Mas mesmo assim, a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, porque Deus usou da benevolência e da misericórdia para com ele. Mas ele disse a Moisés também: usarei da misericórdia como quero, né? Tudo o que plantares, dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, ainda que um pecador, né, viva 100 anos, porque o pecador não é logo condenado, né, e quando vem a adversidade, há mais esperança para aquele que persevera semeando a justiça, semeando a equidade, porque fartos aqueles que usam da misericórdia para com o próximo, até mesmo com os inimigos. Que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Orais pelos vossos inimigos. Se te baterem na direita, oferece a face esquerda. Se pedirem para andar 1 légua, ande 2. Pedirem, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se estiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Fazendo assim, acumularei brasas sobre as suas cabeças. Jamais utilizais da ira humana. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Ele é aquele que faz justiça por nós.
quando estiveres com uma causa difícil, diante da adversidade, diante dos adversários, confie em Deus, apresente a Ele, e o mais Ele fará através do Filho que está com o governo sobre os seus ombros. Ele é aquele que faz justiça, Ele é aquele que nos ensina a perseverar em oração. Lembrai-vos do juiz iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, e uma viúva lhe importunava, né, e de tanto ela importunar, ele disse: bem sei que não temo a homens e a Deus, mas porque essa me importuna, julgarei-lhe a sua causa, e assim julgou. Quanto mais aquele que conhecem os seus santos, os seus justos, que não gloriam em nada, gloriam antes em vossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta. Lembrai-vos também de fugir da vanglória, como ele nos ensina. O servo inútil que larga a mão do arado não herdará o reino dos céus. Mas fazeis tudo em oculto, que o Pai que está no alto vos galardoa. Mas depois de haveres feito tudo, considere-se inútil, porque tudo é o Espírito Santo que opera em nós, e nada somos, nada podemos, se não for pela sua força e o seu poder, se não for pela sua autoridade que Ele nos concede para pisar em serpentes e escorpiões, se não for a tua misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. E assim, perseverai nos atos de justiça, perseverai segundo o Espírito, do qual o Espírito de Cristo nós chegamos ao Pai com ousadia. Ele nos concede espírito de ousadia e não covardia. Ele nos conhece pelas atitudes e Ele vê que há perseverança em nós, e assim Ele julgará a causa daqueles que seguem segundo os caminhos do Senhor. Em mais um dia perseverai na fé, no amor reverente, na sinceridade, com perseverança, né? Meditando na sua palavra de dia e de noite, vigiando e orando sem cessar, porque os dias são maus, tempos de indignação, tempos de apostasia, de esfriamento, mas aqueles que perseverarem até o fim, ele disse: dar-te-ei a coroa da vida. Perseverai, né? Assim como os atletas que disputam por conta das suas medalhas, né? Não são todos que sobem ao pódio, e através do exercício físico, tem que ter os exercícios físicos constantes e seguir os regulamentos das provas, né? Para serem aprovados, para alcançar o pódio. Assim é semelhante o reino dos céus, né? Temos que ter o exercício constante da fé, do qual nós perseveramos firmes, com os joelhos firmes e passos firmes, sem olhar para trás, perseverantes, da qual alcançaremos aquilo que os atletas alcançam, algo simbólico. Nós alcançaremos aquilo que é eterno, né? Onde ele dirá: benditos do meu Pai, vinde, né? Aqueles que dar-te-ei a coroa da vida. E assim nós devemos seguir os regulamentos, né, que é o Evangelho, ide e anunciai o Evangelho. Aquele que segue segundo o Evangelho, ele salva a sua vida, e ainda aqueles que ouvem, aqueles que estão em espírito e em verdade, também através da verdade que é viva e eficaz, a libertação, a cura, a restauração. Os dias são-lhe prolongados, adicionados, né? Andai em justiça, para que os dias vão bens e longos nessa terra. Andai em obediência àquilo que o Deus Altíssimo disse: este é meu filho amado, em que me compraz e me regozijo. Fazei tudo aquilo que ele disser. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e persevera, porque é através da advertência e acatá-las que continuamos firmes no caminho e herdaremos aquilo que é eterno, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. A nossa mãe, né, porque muitos são os que seguem a prostituta, a terrena, da qual
justamente por conta da traição, o adultério de coração, é que vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas nós não somos daqueles que traem na fé. Nós somos daqueles que, anunciando a fé, que tem que ser perseverante do início ao fim, juntamente com as obras de justiça. Porque aquele que agora vive de forma injusta, que retrocede, a sua alma não tem prazer nestes, e as suas primeiras obras de justiça não são possíveis de o salvar se agora está vivendo de forma injusta. E mais um dia perseverai em justiça, na fé, nas obras de justiça. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.